Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Somos desafiados existencialmente e a cada dia a traduzir em nosso jeito de ser o compromisso de nossa condição de discípulos de Jesus. Nosso grande testemunho missionário é proclamar por gestos e palavras o que vimos e ouvimos de nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo. Seja essa a fecundidade nossa vivida nesta oitava do tempo do Natal. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Meu irmão, minha irmã, na festa do apóstolo São João Evangelista, somos chamados a olhar a figura de Maria Madalena, que saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e a ele, o discípulo que Jesus amava, para lhes dizer: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Eles saíram, Pedro e João, e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro. Entrou também o outro discípulo, João, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Viu e acreditou. Ajude-nos a entender esta interpelante mensagem, o que encontramos nas homilias de São Gregório Palamas, quando afirma: João é aquele que recebeu por graça singular e tesou o tesouro precioso, a única que entre todas é mãe e virgem. João é aquele a quem o Cristo amou com predileção e mereceu, entre outros evangelistas, ser chamado filho. Por isso faz ressoar com força a trombeta, anunciando os prodígios da ressurreição do Senhor, relatando com maior clareza como ele se manifestou aos discípulos depois da ressurreição. Consideremos, irmãos e irmãs, quanta importância Maria Madalena atribui a Pedro, o príncipe dos apóstolos, e também ao teólogo João, a quem Jesus amava. E contudo mereceu, no lugar deles, uma tão grande graça, pois ambos, correndo ao sepulcro, viram apenas os lençóis e o sudário, enquanto Maria, pela firme e inabalável constância com que perseverou até o fim, permanecendo à entrada do túmulo, não viu apenas os anjos, mas antes dos apóstolos, o próprio Senhor dos anjos ressuscitado. Este templo é um símbolo daquele sepulcro, não apenas a figura, mas sublime realidade. Por trás da cortina está o lugar onde se guarda o corpo do Senhor, como também a mesa ou altar consagrado. Por isso, quem se aproxima com solicitude para participar dos divinos mistérios e ali permanece, guardando a alma recolhida em Deus, não só reconhecerá os ensinamentos da Sagrada Escritura inspirada pelo Espírito de Deus, como anjos que anunciaram a divindade e a humanidade do Verbo de Deus encarnado por nós, mas sem dúvida também verá o próprio Senhor com os olhos da mente, até com os do corpo. Conceda-nos, Deus, a graça desta experiência de fé. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés.
Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.